Pelas misericórdias de Cristo, nós te pedimos que, de alguma maneira maravilhosa, o Espírito de Cristo, que é o Espírito de revelação, nos revele e nos conduza a toda a verdade, para que vivamos plenamente a vontade de Deus, que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de inicialmente convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra em Levítico, livro de Levítico, no capítulo de número 6. Falando a respeito da lei concernente ao holocausto, a Bíblia nos fala algo de tão interessante a partir do versículo 9 deste capítulo, que nos relata assim as Sagradas Escrituras. Esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã. O fogo do altar nunca poderá ser apagado. Completando aqui, nos diz que o sacerdote deverá trocar suas vestes e limpar o altar, retirando as cinzas do altar e colocá-las num lugar fora do arraial, um lugar que se chama um lugar puro. E no versículo 12, em continuidade, assim está escrito: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Não uma, nem duas, mas 3 vezes é salientado isso, que o fogo arderá no altar e ele não deve ser apagado. Um fogo, uma chama contínua deveria existir no altar. O altar deve ter fogo. E se há uma chama contínua, é correto imaginarmos que também havia um sacrifício contínuo. Não há um texto na Bíblia que nos fale que havia um sacrifício contínuo. Nós subentendemos que havia um sacrifício contínuo, porque o altar não podia ser, de forma alguma,
ou melhor dizendo, ter de forma alguma o seu fogo extinto. A Bíblia diz que todas essas coisas que estão registradas no Velho Testamento eram sombra daquilo que haveria de vir. Então, para cada palavra dessas no Velho Testamento, há uma correlação no Novo Testamento. Aliás, Policarpo, que é um dos grandes filhos apostólicos, aqueles discípulos de primeira, segunda e terceira geração dos apóstolos, ele dizia que o Velho Testamento, ele está patente no Novo Testamento, assim como o Novo Testamento está latente, ele pulsa no Velho Testamento. Os dois estão interligados. Nós, às vezes, separamos muito por motivos didáticos, falamos Velho Testamento, falando da Velha Aliança, Novo Testamento, falando da Nova Aliança, mas a palavra de Deus é uma só. É uma só. E nós devemos entender que toda a palavra é inspirada e ela é apta para nos educar, nos exortar, nos repreender, nos corrigir, para que todo homem seja apresentado de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E deixe-me dizer uma coisa sobre palavra, nem sempre o final de uma palavra ou de um sermão, de uma mensagem, termina como nós imaginamos. Porque nós imaginamos que uma mensagem totalmente bíblica, cheia do Espírito Santo, movida pela unção de Deus, terminará como? Em aplausos, em até louvores, mas por vezes ela termina em apedrejamento. Porque que palavra ungida, que palavra bíblica, que palavra poderosa a palavra de Estevão. E como terminou a palavra de Estevão? Não foi muito bom para o pregador. Eu espero que isso não aconteça aqui hoje. Espero que não aconteça aqui hoje. Mas nem sempre o que nós imaginamos que acontecerá é o que acontece. E a própria narrativa sobre o fogo do altar nos chama tanto a atenção, porque como se apaga o fogo do altar? Raramente creio que o fogo do altar foi extinto de uma forma abrupta ou violenta, que o altar tenha sido destruído ou mesmo profanado. Normalmente, o fogo do altar, ele se apaga lentamente. Ele se apaga silenciosamente. É uma morte silenciosa. Quando o altar se apaga, primeiro pelo descuido, depois pelo abandono. Tudo começa pelo descuido, quando não somos zelosos em cuidar do altar, em cuidar do fogo do altar, que não podia se apagar. E esse era um povo que, por vezes, se movimentava, que caminhou 40 anos no deserto, que o tabernáculo era um templo móvel. E nós podemos imaginar o que seria manter viva a chama, as brasas do altar se movendo. Havia todo um cuidado, todo um empenho
para manter-se viva a chama do altar. Assim como a chama do candelabro que ardia dentro do tabernáculo, que se chama a luz da casa de Deus, que também diz que não podia ser apagada, mas o descuido, infelizmente, o descaso, o abandono deste zelo fez com que, em um período, a luz da casa do Senhor se apagasse. A Bíblia nos fala lá no primeiro livro de Samuel que antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, mas a ordenança bíblica é que ela não poderia se apagar, mas se apagava. Era reacesa todos os dias, mas se apagava. Por quê? Porque houve um descuido, houve um abandono. Em Apocalipse, nós encontramos: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor não é colocado de lado, colocado de banda, por isso abandonado, de uma forma repentina. Isto é algo que acontece num processo. E, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com este processo em que nós, em nossas vidas, nós apagamos o fogo do altar. Nós não percebemos. E quando nos inteiramos que o fogo se apagou, tudo o que resta no final são cinzas e frieza, porque o altar se esfria. O calor do altar não existe mais. E muitas vezes nos perguntamos, por que esfriamos? Por que descuidamos? Uma das coisas que era necessária era retirar as cinzas do altar. Diariamente, não era uma questão apenas de colocar de novo lenha no altar, de atiçar de novo as chamas sobre as lenhas que estavam no altar, mas que as cinzas deveriam ser removidas. E cinzas são apenas o resultado final de uma combustão. Cinzas não são algo de ruim, não são algo de perverso. Cinzas são consequências naturais. Mas as cinzas, elas acabam sufocando as brasas. Elas acabam impedindo que o fogo continue ardendo. E os sacerdotes deveriam diariamente mudar suas vestes, colocar sobre si vestes humildes para limpar o altar. Sabe, uma das coisas que nós às vezes não damos a devida atenção é que um altar tem que ser diariamente limpo. Eu preciso limpar o meu altar. Do quê? Das próprias cinzas do meu altar. Há cinzas no meu altar, há cinzas no teu altar, ou então não havia chamas no nosso altar. Algo foi consumido. A carne deveria ser colocada no altar e ela deveria ser, então, consumida, e a gordura da carne consumida
no altar. E a minha pergunta é: a nossa carne está sendo colocada no altar? Porque o sacrifício era carne. O sacrifício era carne. E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Mas temos colocado a nossa carne, temos sacrificado a nossa carne. E quando eu falo isso, estou falando da inclinação da nossa carne. Estou falando sobre o nosso culto racional, a mudança da nossa maneira de pensar. Se existe uma coisa certa nesta vida, é que mudamos, e mudamos continuamente. Mudar não é tanto o problema, é no que nós nos transformamos é que é o problema. Porque há quem mude para melhor. Não há problema nenhum de mudar quando mudamos para melhor. O problema é quando mudamos para pior. Eu gosto de uma frase, das muitas frases que Churchill, o grande estadista inglês, especialmente na Segunda Guerra Mundial, dizia: não há problema nenhum de mudar de ideia, contanto que você mude para melhor. Essa que é a verdade. Nós precisamos de mudança. Já citei aqui e vou citar de novo. O arrependimento nos transforma, o arrependimento nos muda. Um Jacó se torna um Israel, mas falta de arrependimento também nos transforma, porque um Esaú se torna um Edom. Um é transformado por arrepender-se, e outro é igualmente transformado por não arrepender-se. Um é transformado para melhor, mas outro é transformado para pior. E o que eu oro ao Senhor nessa manhã de domingo é que todos possamos ser transformados, mas para melhor. Para melhor. Um altar em chamas. Como eu preciso, como eu necessito que o meu altar tenha fogo. Quando Elias esteve naquele confronto com os profetas de Baal, de fato houve uma guerra de altares ali. Havia o altar de Baal e havia o altar do Senhor. E o altar do Senhor estava em ruínas, estava derrubado, estava arruinado, o altar de Deus. E antes que viesse fogo do alto, era necessário restaurar o altar. Deus não enviará fogo sobre um altar arruinado, um altar derrubado. Nós precisamos reerguer o altar, reconstruir o altar, reedificar o altar. Nós precisamos colocar pedra sobre pedra, que cada pedra sustente e apoie a outra pedra. Isso tem a ver com
a nossa vida como uma comunidade, um ao outro suportando, um ao outro apoiando, mas isto também tem a ver com cada um de nós que temos que reconstruir o altar. A Bíblia nos fala que quando o templo foi reedificado, a primeira coisa a ser reconstruída foi justamente o altar. Porque um templo, por mais importante que sejam os alicerces do templo, um templo começa por reconstruir o altar. Nós nos preocupamos, e com razão, com os alicerces. E temos que nos preocupar com os alicerces, porque sem alicerces firmes, construímos para a ruína. Temos que construir os alicerces e edificá-los no lugar certo, sobre a rocha, sobre a palavra. Mas temos que reedificar o altar. E o altar é devoção. E o altar é consagração. E o altar é adoração. Porque vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos, de fato, reedificar o altar e entender o que significa isso. A Bíblia diz que Elias ali reergueu, reedificou aquele altar que estava em ruínas, que dispôs as madeiras, que colocou a oferta, que cavou ao redor, que derramou água sobre o altar, e muita água sobre o altar. Eu poderia dizer, sem medo de errar, lavou o altar. Aquele altar estava completamente limpo, lavado. E eu me lembro de Jesus falando sobre esse lavar e disse: vós já estáis lavados, ou vós já estáis limpos pela palavra que vos entreguei. Nós precisamos de estar lavados, de estar limpos. Mas, pastor, nós não somos lavados pelo sangue do Cordeiro? Sim. E não só lavados, mas devemos clarear as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque o santo continue a santificar-se. É o que a Bíblia diz. Mas nós precisamos ser lavados. E lavados por esta palavra. E entender algo sobre o altar. A Bíblia diz que naquele dia que Deus mandou fogo, diz que tudo foi consumido. Tudo foi consumido. Não foi apenas a oferta que foi consumida. Tudo foi consumido. E se tudo foi consumido, o que restou no final foi só uma coisa: a glória de Deus. E nós, quando recebemos fogo do alto, no final, tudo que deve sobrar é a glória de Deus. Mais nada. Mais nada. Foi consumido
completamente consumido. Deve ter sido algo assombroso, extraordinário. E qual é o efeito? O efeito, como eu disse, no final, deve ser apenas a glória de Deus. Porque no final, o povo disse, só o Senhor é Deus. É esse o resultado que eu espero do meu altar, do teu altar. Que no final as pessoas digam, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus senão o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados única e exclusivamente ao Senhor. Há uma grande diferença entre o altar de Baal e o altar do Senhor. Às vezes eu olho e vejo Elias na narrativa bíblica e falo, Elias, você podia ter dramatizado um pouco mais. Não sei se você sente falta um pouco da ação de Elias. Elias está tão calmo, tão tranquilo. O altar de Baal, e isso me preocupa, existe uma performance religiosa tremenda no altar de Baal. Havia músicas, havia gritos, havia clamores, até automutilação eles fizeram. Havia todo um drama no altar de Baal. Mas no altar do Senhor não havia gritos, não havia música, não havia nenhum drama, não havia nenhuma performance no altar do Senhor. E hoje, na Igreja de Cristo, como há performance religiosas no altar do Senhor. Será este o altar do Senhor? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Veja, Jesus disse, quando vocês forem orar, não farão como os hipócritas. Quando vocês forem ajudar alguém, não tocarão uma trombeta à sua frente. A sua mão direita não saberá o que a sua mão esquerda está fazendo. Que nós temos que ter este cuidado, não sermos performáticos no altar. E muitas vezes é o que nós estamos sendo, e em nossos dias, infelizmente, isso está acontecendo na Igreja de Cristo. E que nós, em vez de colocarmos os nossos olhos sobre outros e julgarmos a outras pessoas, não, coloquemos os nossos olhos para nós mesmos e julguemos a nós próprios. Porque o altar do Senhor não é um lugar de autoexibição. O altar do Senhor é um lugar de adoração, de devoção, de dedicação, que precisamos nos devotar, nos dedicar, nos entregar ao Senhor nosso Deus. É o que nós precisamos fazer. Temos que restaurar o altar. E temos que manter viva a chama do altar, que ela nunca poderá se apagar. Há uma coisa que me chama a atenção em Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, que diz,
surgiram sobre cada um deles uma língua de fogo. Havia como uma chama. Essa chama, eu digo que naquele dia, todas aquelas pessoas que ali estavam reunidas, elas podiam ver as chamas de todos, com exceção de uma, a chama que estava sobre ela mesma. Aquela chama ela não podia ver porque estava sobre a sua cabeça. Ela não conseguia enxergar aquela chama. Mas ela enxergava que havia chama em todas aquelas pessoas. Havia uma chama e que nós temos que compreender que essa chama não pode se apagar. Se cada um de nós for de fato um altar consagrado, devotado, um altar santo. Mas quando eu falo uma chama que não pode ser apagada, eu tenho que tomar cuidado, porque não é qualquer chama que pode arder no altar. Os filhos de Arão chegaram, a Bíblia nos diz, com um fogo estranho. Um fogo estranho. E a palavra do Senhor nos diz que, por causa disso, saiu fogo do altar e consumiu aos filhos de Arão que vieram com um fogo estranho. Um fogo estranho ao quê? Ao altar. Um fogo que não pertencia ao altar. Alguns discutem que fogo estranho era este. Para alguns era um fogo estrangeiro, de outro altar, onde misturaram coisas santas com coisas profanas. Nós não podemos agir assim, porque senão estaremos profanando o altar. Outros dizem que esse fogo estranho era a própria embriaguez dos filhos de Arão. Nós não sabemos se isso aconteceu, mas alguns supõem e são conhecedores da língua hebraica e dizem que há liberdade interpretativa para se pensar assim, que eles chegaram com uma, agora eu direi, uma postura incorreta, bêbados, uma postura desrespeitosa ao altar. Nós também não podemos fazer isto. Mas a maior parte diz que eles chegaram com um fogo simplesmente que não era o fogo do altar. Um fogo produzido por eles mesmos. Um fogo manipulado. E este é o problema. Quando os sacerdotes manipulam e levam o quê? Um fogo enganoso, um fogo estranho, um fogo que teve a sua origem na manipulação. Talvez eles tenham se descuidado e não quiseram que ninguém percebesse. E quanta manipulação existe em vez de haver verdadeiro arrependimento. Em vez de fazermos o que temos de fazer. E não, eu não preciso
explicar os perigos da manipulação e que nós não podemos permitir que na Igreja de Cristo, principalmente a liderança, venha a manipular, venha a enganar, venha a trazer um fogo falso. É fogo, mas é estranho ao altar, não pertence ao altar, seja que fogo for, seja que origem tiver, esse fogo não pertence ao altar. O que nós temos que ter no altar é fogo santo. Fogo santo. O altar é santo, o tabernáculo é santo, e tudo na casa do Senhor tem a ver com santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Aquele altar tinha que estar com a chama acesa constantemente. Mas eu disse, e já citei aqui alguns textos, mas quero ir com você para completar essa palavra num texto que se encontra em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13. Que nos fala de um sacrifício contínuo. Há um sacrifício suficiente, que é o sacrifício de Cristo, pelo qual somos salvos. Mas existe um sacrifício contínuo da nossa parte. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esses são os sacrifícios que devem existir nos nossos altares. Sacrifícios contínuos, onde confessamos o Senhor. E a Bíblia diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, que não se envergonhar de mim diante dos homens, eu também confessarei a respeito dele diante do meu Pai. Lábios que confessam o seu nome, lábios que têm que ser lábios puros. A Bíblia nos fala naquela visão extraordinária que teve o profeta Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, disse, ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E disse, e veio um anjo, e com uma tenaz tomou uma brasa do altar e tocou nos lábios do profeta, e assim purificou os lábios do profeta. Eu fico imaginando que cura dolorosa, porque uma brasa no teu lábio dói. Não pense que curar um lábio impuro vai acontecer sem dor. Sem dor. Houve dor.
Por quê? Porque os lábios dele foram purificados? Sim, mas foram queimados. Foram queimados. De lábios que confessam o seu nome. Eu quero ter um lábio que confesse o nome do Senhor. Mas eu sei que esse meu lábio precisa ser purificado. Que eu tenho que ser aquele homem que não tropeça com o seu falar. Pois a língua é o leme que nos conduz. É pelo falar que nós vamos, segundo o impulso do leme. E diz que o leme, esta língua, pode fazer todo o corpo arder nas chamas do inferno, como a própria língua arderá nas chamas do inferno. Pois a vida e a morte, a Bíblia diz, estão nos lábios, estão em nossas palavras, naquilo que nós falamos. Jesus mesmo diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela sua boca, que o contamina. E que também, eu diria, o consagra, o santifica, o emprega. Frutos de lábios que confessam o Senhor. Como está o meu altar? Como está o teu altar? Eu quero reconstruir o meu altar. Eu quero perceber que eu estou deixando as brasas lentamente se esfriarem. Eu quero ter uma atitude diária de cuidar do altar, de manter viva a chama do altar. Eu quero diariamente limpar o meu altar. Eu quero tirar as cinzas do meu altar. E mais uma vez eu digo, quando eu falo de cinzas, eu não estou falando de coisas perversas, de coisas erradas. Cinzas são a consequência do que foi queimado no meu altar. De toda a brasa, de todas as madeiras, de toda a carne que foi queimada no meu altar. Mas eu tenho que remover aquilo. Eu tenho que entender que há coisas que, mesmo que não sejam perversas, que não sejam erradas, que não sejam ruins em si, que elas não podem permanecer no meu altar. Não podem continuar ali. Eu tenho que removê-las para um lugar puro, para um lugar de respeito, para um lugar santo. Não viva com um altar cheio de cinzas. Que seja um altar cheio de brasas. É diferente. É diferente. O destino final de uma brasa é se tornar cinza. Mas que nós removamos as cinzas. Que entendamos que há coisas que foram ótimas para ontem, não para hoje. Não para hoje. A cinza de hoje bem pode ter sido a brasa de ontem. E a brasa de hoje será a cinza
de amanhã. Não guarde no altar as cinzas. Remova. Sabe, quem já lidou com uma lareira, sabe que existe uma coisa chamada atiçador, que atiça, movendo, abrindo, oxigenando, para que o fogo arda de novo. E o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, disse: reaviva. Essa palavra reaviva, no grego, pode ser traduzida por reacende. Reacende a chama, reaviva o dom, reaviva a chama do dom que há em ti, que recebeste pela imposição das mãos. Reaviva o dom. Eu quero reavivar o fogo, reavivar o dom. Não deixe o teu dom esfriar. Reacende a chama que há em ti. Quando o Espírito de Deus sopra, a menor das brasas pode reacender a chama. Às vezes olhamos e vemos uma brasa tão pequenina, tão insignificante, mas o vento do Espírito está soprando. E aquela pequenina brasa virará e levantará uma chama que queimará toda a lenha, que trará novas brasas, um novo calor, uma nova chama ao altar. Reaviva a chama que há em ti. Amém? Amado e querido Deus, eu entrego essa palavra com tanto temor, com tanto tremor, pois, como por descuidos, Senhor, nós podemos acabar abandonando a brasa, deixando-a, Senhor, apagar nessa morte silenciosa. Livra-nos de tal coisa, Senhor. Mantenha viva essa chama, e isso é uma responsabilidade nossa. Precisamos, como em tudo, da tua ajuda. Mas, ó Senhor, é o Senhor que nos ordena a manter viva, a reacender a chama, a reedificar o altar caído, o altar esquecido, o altar abandonado, talvez até o altar profanado. Perdoa-nos, Senhor, pelo descaso, pelo descuido, pela falta do fervor em devoção, e devoção diária ao Senhor. Diariamente. Temos que limpar o altar diariamente. Temos que dispor a lenha no altar para que virem brasas.
que o altar permaneça aquecido, que o altar permaneça com chamas, que a oferta seja consumida no altar. Nós queremos consumir a inclinação pecaminosa da nossa carne. Nós queremos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós queremos manter viva a chama do altar, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Aleluia. Hoje